Olá! Então, hoje estou aqui para a habitual sessão mensal de respondendo às vossas perguntas, que é um levantamento das perguntas que toda a gente me manda pelos diversos canais possíveis, seja o Messenger, no Facebook, seja o Instagram, seja o e-mail, maioritariamente por e-mail, vários. Encontram-me na internet de alguma maneira, às vezes pessoas que conhecem uma das coisas, por exemplo, conhecem o canal do YouTube, mas não conhecem a página do projeto cultural, ou conhecem os meus workshops, mas não conhecem o blog, às vezes é assim. E então, tenho as perguntas apontadas deste mês, que vou sempre tomando apontamentos para depois fazer a sessão. Para além disso, vou falar de o que é que eu ando a ler, porque eu fiz uma sondagem de o que é que queriam saber, porque às vezes não sei, não é? Então, o que é que eu ando a ler foi uma das coisas que foi muito perguntada, ou que foi muito votada, mais exatamente, na sondagem, e o que é que eu ando a ver, a assistir, se calhar porque anda toda a gente a assistir mais a coisas online, também foi muito perguntada, então vou abordar essas duas coisas e também vou falar das oportunidades que vocês têm aí desse lado para fazerem formações, workshops e aulas e coisas assim, gratuitas, completamente gratuitas, e também outras oportunidades que têm data limitada. Isto está mesmo, mesmo, mesmo aí. Portanto, vamos já começar. O que é que eu ando a ler? Número 1. Eu ando a ler vários livros em simultâneo, mas vou falar aqui de 3. Foi difícil, mas fiz um top 3. Então, um deles que eu já ando a ler aos cochichos há muito tempo é este. Chama-se 31 anos no Japão. Está escrito em castelhano, em espanhol. O autor, a sua língua materna é o castelhano. Ele é da América Latina. Chama-se Luigi Alberto Di Martino, apesar do nome ser italiano, porque ele também tem cidadania italiana. Mas ele agora está no Japão, aliás, lá está, ele está no Japão quando escreveu este livro há 31 anos, ele já está no Japão há 32 anos. Ele é professor universitário no Japão, foi professor universitário, lá está, durante a maior parte do tempo que esteve no Japão, ele foi para lá para concluir o seu doutoramento e depois foi ficando lá e entrou na vida académica. Este é um livro de uma pessoa que tem esse tipo. Porquê é que eu contei isto? Porque é uma pessoa que tem esse tipo de vida. É uma pessoa que fez um percurso de professor universitário, reflete muito profundamente sobre o país de Japão, acompanhou o Japão estando por dentro da sociedade japonesa e da elite intelectual japonesa, e em particular ele é professor de História Económica e Sociologia. Portanto, neste livro ele reflete da sua vida dos 30 anos no Japão, é muito autobiográfico, mas também é muito ensaístico de como é que foram as transformações da sociedade japonesa ao longo dos 31 anos que ele lá passou e quais são, que coisas é que ele viu emergirem como estruturas de pensamento e de comportamento na sociedade japonesa. Então, para quem não tem propriamente um interesse de ler uma coisa demasiado académica e demasiado maçuda, mas quer compreender o Japão mais profundamente do que uma descrição assim, tipo, o Japão é assim, pronto. A cultura japonesa é assim, como se não tivesse explicação, como se fosse atemporal, sempre foi assim. Não, não é. Houve transformações muito, muito profundas ao longo dos últimos 30 anos da minha vida, por exemplo. Mas ele já foi para o Japão em adulto, maduro, e, portanto, acompanhou e refletiu essas transformações. Sendo um livro que está publicado em espanhol, em castelhano, porque ele escreveu na sua língua materna, podem adquiri-lo, por exemplo, através da Amazon de Espanha, e, portanto, é muito mais fácil aceder a ele, que é também um dos critérios. E, eventualmente, entendê-lo, não é? A maior parte dos portugueses consegue entender espanhol, ainda por cima lido, porque não é tão falado, tão rápido. O outro livro que eu ando a ler é em inglês, de um autor japonês, Furuichi-san. Este é um autor em particular, é um sociólogo do Japão, japonês de nacionalidade, toda a vida viveu lá. No entanto, ele tem a particularidade de ter um mindset, acho eu, bastante
a par com o internacional e também com as teorias, não muito, lá está, não se assustem com a palavra teoria, é só porque ele consegue explicar o Japão de uma maneira que faz sentido num quadro global, enquanto que a maior parte das pessoas que tentam explicar o Japão, sendo japoneses, mesmo numa esfera, quer seja académica, quer seja da comunicação social, parece que uma coisa não encontra com a outra, não é? Parece que eles não conseguem explicar o Japão para uma audiência não japonesa. E este consegue. Ainda por cima, a tradução está excelente. Ele escreveu o original em japonês, a tradução foi feita diretamente do japonês nesta edição que eu tenho, que é da Japan Library, que vocês talvez, eu comprei no Japão, mas vocês talvez consigam encontrar online. The Happy Youth of a Desperate Country. E o subtítulo é muito revelador, o subtítulo é The Disconnect Between Japan's Malaise, ou seja, o tal estado desesperado do Japão, and its millennials, which is moi. Portanto, os seus jovens adultos. Basicamente, sem desmontar muito disto, e até porque eu ainda estou a ler, ainda estou a aprofundar, mas parece-me que a premissa deste autor é tentar explicar como é que é possível esse aparente paradoxo, que é, num país com profundíssimos problemas sociais e políticos e económicos, que para além de serem muito profundos, são muito prolongados e já duram há mais de 20 anos consecutivos, e em contexto de sucessiva imersão de fenómenos muitíssimo autodestrutivos, como os hikikomori, como o fenómeno do karoshi, que é morrer por excesso de trabalho, como o fenómeno do ijime, que é o bullying nas escolas, como o fenómeno do desemprego crónico, das black companies, das empresas negras que abusam dos trabalhadores, dos problemas da dissolução da família, do divórcio, do número de parasite singles, solteiros que ficam cada vez mais tempo na casa dos pais e não procuram estabelecer relações, sejam elas de qualquer tipo de relações interpessoais que os levem a sair do seu ninho familiar e ser adultos independentes e responsáveis. Portanto, há muitos fenómenos extremamente intensos e é uma grande escola de análise até psicanalítica da sociedade japonesa, com algumas particularidades, que este autor toca e que é uma escola internacional, não são só autores japoneses que tratam esse tema, e ele parece-me que tem uma premissa inicial que é responder como é que os jovens adultos deste país particular que é o Japão, nesse contexto, conseguem ser felizes. O que é o conceito de felicidade? O que é ser feliz neste contexto? Como é que constroem as suas expectativas? O que é que eles obtêm do lado de fora que os preenche o suficiente para se considerarem felizes? Porque estatisticamente, normalmente os jovens adultos do Japão aparecem em quase todas as análises, inquéritos, estatísticas e tal, como relativamente satisfeitos com a sua vida. Normalmente é um bocado, lá está, daí o paradoxo, normalmente é um bocado de género. Perguntas do estilo, acreditas que podes mudar a sociedade, que o teu papel na sociedade é muito ativo, ou podes ter um papel ativo para resolver os teus próprios problemas através das mudanças da sociedade ou do contexto em que te inseres, e dizem todos quase massivamente que não. Portanto, sistematicamente não acreditam que o indivíduo tem nenhum poder de mudar o sistema ou a sociedade, tem muito pouca consciência política ou participação na vida pública, mas depois, ao mesmo tempo, aparece uma maioria de respostas positivas quando se lhes pergunta se são felizes, se estão satisfeitos com a sua vida, se no seu dia-a-dia têm atividades prazerosas, se consideram que têm amigos suficientes para terem uma vida social. Então é um bocado estranho e ele tenta responder essa pergunta. O que é que se passa com as expectativas dos jovens adultos japoneses que se consideram felizes num país em que parece que está a implodir? Basicamente é isso. E ainda estou a ler, ainda é um work in progress. Portanto, isto foi na ordem de está muito lido. Aliás, tenho estado em contacto estreito com o autor para discutir bastantes temas deste livro. Está ainda pouco lido,
e este está nada lido porque acabou de chegar. E já agora, isto tem a particularidade, este é um daqueles livros que tem uma textura, vocês não sentem, mas acredito, tem uma textura quase veludo, é muito... Os livros têm esta dimensão tátil que não existe nas coisas online. É sério, é muito bom de mexer. Então esta é de uma das minhas editoras preferidas e que me leva o dinheiro todo, que é a Routledge. A Routledge tem muitas coisas de estudos japoneses e tem muitas coisas que são extremamente relevantes para quem é investigador de estudos japoneses. Esta é a Japanese Social Theory, é um dos últimos da Routledge e acabou de chegar, foi a minha autoprenda de Natal, apesar de já ter chegado muito depois do Natal. Portanto, vou mergulhar nisto. Porquê é que eu pedi este livro primeiro? Porque é uma autoprenda. E depois porque ultimamente comprei e pedi também emprestado, porque não posso comprar tudo, alguns livros para preparar o curso de fevereiro. Então, agora entra aqui o primeiro update. Ainda estão a decorrer as inscrições para o curso que vai começar em fevereiro e que vai ser um semestre académico, um semestre universitário, vai decorrer de fevereiro a junho ou julho, depende de como é que vamos desdobrar as sessões, e mais para a frente das sessões existe alguma flexibilidade de desdobrar certos temas que são mais complexos em mais do que uma sessão, portanto pode ser fevereiro a junho ou fevereiro a julho. O modelo do curso vai ser, vamos ter uma sessão mensal de 2 ou 3 horas, também depende muito das pessoas, já marquei coisas que eram 2 horas e foram mais de 3, já marquei coisas que eram 2 horas e antes das 2 horas já estava tudo discutido, depende muito das pessoas, e depende muito do quanto é que elas se preparam, porque esta é a parte da preparação. Então, eu envio às pessoas o material que as pessoas têm que ler, em PDF, em formato digital, às vezes links para verem certos documentários ou para analisarem certas notícias. Portanto, mando um conjunto grande de coisas e mando uma folha ou 2 ou 3 de explicação de o que é que devemos perguntar a este conteúdo. Portanto, neste determinado artigo, quais são os pontos que se tem que identificar e o que é que se tem que perguntar ao artigo. Neste determinado documentário, o que é que devemos estar atentos. E estão a perceber, portanto, eu envio as fichas de estudo e os próprios conteúdos para estudar. E as pessoas, em regime de estudo online e gestão do seu próprio tempo, durante aquele mês, eu recomendo às pessoas que não deixem para a última semana, porque são coisas que existem e exigem realmente tempo para ver, por exemplo, os documentários, ou tempo para ler os capítulos dos livros, dos artigos, etc. E depois temos a nossa sessão de discussão daqueles conteúdos. Portanto, é em regime de seminário. Não fiz isto para que fosse excluir ninguém. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não tenha não tenha de origem um estudo mais a nível universitário ou qualquer coisa, qualquer que seja a idade da pessoa, qualquer que seja o estudo da pessoa, qualquer que seja a experiência da pessoa, se souber ler, se gostar de aprender, gostar de estudar, se for curioso, se for inquisitivo, se tiver a mente aberta e se quiser realmente aprender sobre o Japão contemporâneo, qualquer pessoa pode inscrever-se no curso. Eu chamei-lhe Análise Social do Japão Contemporâneo. Vai haver uma primeira sessão em fevereiro. A primeira sessão eu acho que é aquela que, mesmo que não façam o resto do curso, a primeira sessão já dá ferramentas para muita gente. São os conceitos fundamentais. Não de teoria social, porque não vou por aí, porque isso lá está, acho que acabaria por ser, por um lado, se calhar inútil para uma série de pessoas que não vai escrever artigos sobre isso. Não vou falar de teoria social, vou falar de conceitos de como entender a sociedade japonesa. Sei lá, vou dar um exemplo, que eu até já falei em alguns vídeos. O conceito de interior-exterior, pertencer, estar de fora a um grupo. Uchi de lá dentro, Soto de lá de fora. Como é que isso se reflete em montes de cenários sociais, laborais, religiosos, económicos, relacionais na sociedade japonesa? Quais são as consequências práticas desse conceito? Porque nós, quando estamos completamente fora de uma esfera cultural, muita gente que não se desloca ao sítio em particular não tem essa experiência de perceber que pensar, raciocinar, posicionar-se, tomar decisões numa esfera cultural que não é sua, exige compreender conceitos que as pessoas que estão dentro dessa esfera cultural não os aprendem explicitamente. Aprendem-nos implicitamente,
aprendem-nos através da socialização, na escola, na família, nos vizinhos, na rua, etc. Aprendem-nas implicitamente, mas nós que estamos do lado de fora e aprendemos e vamos lá em visita ou em estudo ou temos curiosidade, temos que as aprender explicitamente. Portanto, ninguém na escola diz às crianças japonesas: hoje vamos aprender sobre o conceito de Uchi e Soto. Estão a perceber? Mas isso é uma coisa que informa muitas das estruturas de pensamento dos japoneses e muitas das ações dos japoneses depois no seu dia a dia. Então, quem quer lidar com o Japão e os japoneses, porque vai lá estudar, porque vai lá trabalhar, ou quer, quando for turista e for lá visitar, já perceber mais do que está a ver, ou é estudante de língua japonesa e quer complementar, há montes de contextos diferentes em que este tipo de cursos pode ser útil. Se quiserem saber mais sobre isso, eventualmente inscrever-se, vão ao meu blog, os contactos e os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e realmente ainda se podem inscrever. E é por isso mesmo que há ali uma pilha imensa de livros que estou a marcar tudo. Este não, este está novinho, mas os outros já estão todos cheios de post-its, porque eu já estou, às vezes tenho que pensar, eles deviam ler um capítulo, para este tema, para esta sessão, deve-se ler este capítulo, e depois tenho que reduzir, não é? Porque eu já sei que fazer isto, depois nunca leio tudo. Quando eu mando às pessoas ler 4 capítulos, na melhor das hipóteses, elas leem um. Mas não façam isso, por favor, a sério, que depois as discussões serem mais produtivas e interessantes, sempre que possível, e é por isso que a sessão também é uma vez por mês. Eu vou ter o trabalho, ou seja, o trabalho fica do meu lado, claro, eu vou ter o trabalho de apresentar-vos os conteúdos o mais espremidinhos possível, portanto, traduzir para português, coisas que não estão em português, sempre possível, etc. Então, há isso a decorrer. Ainda há outro workshop e outra coisa, esperem que eu já falo disso. Agora vamos às perguntas. No último mês, realmente não me mandaram muitas, mas também calculo que o pessoal estava entretido com o Natal e o Ano Novo, não sei o quê. Mas mandaram algumas perguntas. Mandaram algumas perguntas parvas, como sempre, mas mandaram também algumas perguntas que vale a pena responder. A maior parte são perguntas que vale a pena responder. Não se sintam tímidos, mandem sempre as perguntas, porque quando eu digo perguntas parvas, o que eu estou a dizer é perguntas que são muito pessoais e eu não posso responder na internet. Mas as outras posso e cabo eu. Então, o que é que eu ando a ver? É outra coisa que me perguntaram na TV, não sei o quê. Eu não tenho televisão, eu não vejo, não tenho televisão. Televisor há muitos anos, há mais de 15 anos. Mas, e sobretudo ultimamente, vejo coisas na internet, vejo coisas na Netflix, desde que há Netflix, mas também vejo outras coisas na internet. Realmente, uma que eu encontrei na Netflix e que vi assim um episódio aqui e outro ali, ainda não vi a série toda, é Yareta Kamo Inkai, que em inglês eles chamam aquilo Could Have Done It Committee. Portanto, eu vejo isto, porquê? Porque é em japonês e para continuar a ouvir a língua japonesa falada, digamos assim, corrente, a língua japonesa corrente. Vejo isto também porque acho que o tema é curioso, é um tema curioso. Então, o que é o Yareta Kamo Inkai? É um comitê, como o nome indica. Um comitê é uma coisa assim muito formal, estilo juiz do X Factor. E o comitê é constituído por uma mulher relativamente jovem, ela parece ter para uns 30 anos, e 2 homens de idades e estilos diferentes, de meia idade. E esse comitê está numa sala, com uma mesa à frente, tem um quadro atrás, onde vão escrevendo e tomando apontamentos e às vezes colando coisas, e depois atendem uma pessoa. A pessoa dirige-se ao comitê. A pessoa que se dirige ao comitê é que é diferente em cada episódio, e portanto cada caso que é apresentado ao comitê é diferente, não há audiências, isto é uma coisa privada. E a pessoa dirige-se ao comitê e explica uma situação na sua vida que lhe aconteceu, mas isto é ficção. Mas é posso dizer, altamente inspirado na realidade das coisas que eu conheço concretas. Então essa pessoa apresenta uma situação na sua vida em que tem uma espécie de arrependimento ou tem uma dúvida. Então vou-vos dar um caso típico, não estraga, não é um spoiler de nada. Por exemplo, um homem teve um flirt, teve assim eu estou na mesma linha que tu, isto é capaz de dar contigo, não é? Teve essa sensação com uma mulher e a coisa não avançou. E ele ficou sempre naquela dúvida, será que isto
era coisa para dar? Isto ia desenvolver-se ou não? E ficou sempre a ruminar daquilo, ou ficou com aquela dúvida, ou ficou inseguro por causa daquilo, e vai apresentar a situação ao comitê. E o comitê é supostamente isento, não é? Não está dentro da sua própria cabeça, são pessoas lá de fora, e ele apresenta os factos, o que é que aconteceu? Aconteceu isto, falámos isto, fomos àquele sítio, aconteceu isso aqui. E o comitê diz-lhe, ou delibera entre si, e depois diz-lhe a ele, se acha que nesta situação podia ter sido que sim, ou nesta situação não iria acontecer. Portanto, dá uma certa resolução, e acho que é essa a ideia da série, dá resolução às conjuminações, àqueles pensamentos pendentes ou intrusivos que as pessoas têm quando, não há, quando não há resolução ou quando a comunicação falha e não sabem. Que é uma coisa muito típica, é muito difícil de explicar, mas é uma coisa muito, muito típica no Japão, as pessoas absterem-se de dizer às outras o que querem delas, para não as ofender ou incomodar, ou abusar da boa vontade, ou impor-se, mas depois ficarem durante muito tempo, anos, a vida toda, a pensar: será que aquilo tinha pernas para andar ou não? Será que aquela pessoa ficou zangada comigo ou não? O que é que será que está realmente no coração daquela pessoa? Porque como não falam, como não trazem à superfície as emoções mais profundas, porque têm que manter sempre uma certa polidez, mais ou menos artificial nas relações, nas interações, então fica sempre aquela dúvida. E este comitê, supostamente, analisa objetivamente a situação. É uma série muito curiosa, porque fala de coisas muito profundas, que são emoções, memórias, expectativas, mas depois é feita de uma maneira muito científica, muito, muito quase forense. É hilariante, é profundamente revelador de uma série de coisas de análise social do Japão, e é por isso que eu, nesta altura do campeonato, estou a estudar esses assuntos e a preparar o curso. Também estou a ver esta série de vez em quando e acho giríssimo a maneira como eles criaram conteúdo de entretenimento, porque isto também é entretido, e as historietas que eles contam em cada episódio são super entretidas. E se vocês querem aprender ou simplesmente ouvir e familiarizar-se com o som da língua japonesa corrente, contemporânea, às vezes não aquela formalidade das notícias ou das gravações dos livros de língua japonesa, das aulas de língua japonesa, esta também é uma boa série para vocês porem no vosso background e irem ouvindo. Fora de assuntos japoneses, vi recentemente, tenho que confessar, o meu guilty pleasure, mas falaram-me de uma série que foi super, super popular no final de 2020, que era uma série chinesa, e eu nunca tinha visto nenhuma série chinesa e vi aquela, e aquilo é addictive como o raio. É tipo as séries coreanas. E então vi aquela série toda, e eu não sei dizer o nome em chinês, mas sei que a tradução em inglês é The General's Lady, é sobre uma mulher de uma família nobre da corte, algures no período de Idade Média chinês, que eu não sei dizer qual é, eu sei as eras todas do Japão, mas assim, não sei. E ela é obrigada, por decreto, a ir casar com um general que está na fronteira, a defender a fronteira. E ela acha que ele vai ser um grunho e aquilo vai correr-lhe muito mal. E ela vai ser comida adentrada ou qualquer coisa do género, porque supostamente ele é muito mau e muito bera, e por isso é que está a defender a fronteira cheio de militares. Mas depois chega lá e ele é muito a giro, porque lá senão isto não tinha aliança, e por aí eles apaixonam-se. E depois é a vida na fronteira e as politiquices e montes de atraições na corte e aquelas coisas todas que a gente sabe de facadas nas costas e de dramas e mais da família dela, que tem umas irmãs muito más, assim, uns pozinhos de história de Cinderela quase. Portanto, foi um guilty pleasure, porque vi aquela série praticamente de uma assentada, apesar dela ser grande, e percebi que sim, as séries chinesas têm pernas para andar e tornarem-se tão addictive, mainstream e globais como as coreanas, portanto, acho que vão no bom caminho. Que é uma coisa que os japoneses não têm feito muito bem. Os japoneses não têm feito muito bem séries de TV, que eu acho que cheguem a uma audiência internacional. Não sei, digam-me, vocês andam a ver boas séries dramas, não é? J-drama, boas séries japonesas que vocês achem que
captam as pessoas, põem-nas a ver vários episódios seguidos. Digam para ir, porque eu quero saber, porque eu não tenho encontrado. Agora, para além disso, mais perguntas. Qual foi o teu anime preferido deste ano? Muitas pessoas querem saber, tipo, os best-ofs do ano. Eu lamento informar-vos, mas este ano não vi animes. E normalmente não vejo animes. Não é que não gosto, é só que tenho outras coisas para fazer. Mas vi, por exemplo, na Netflix revi, já tinha visto, alguns dos filmes do estúdio Ghibli. Não sei se isso conta, mas revi alguns. Gostei de ver a Ariete também. Aliás, esta foi das últimas que vi. Também revi o Castelo Andante. O Castelo Andante é daquelas coisas que a gente põe a dar, porque é sempre bom. Que comidas japonesas é que eu faço no dia a dia? Perguntaram várias versões diferentes desta pergunta, mas basicamente isto foi muito giro, porque para além, não sei porquê, ter-me começado a perguntar imenso acerca de comida japonesa, se calhar as pessoas estavam mais a cozinhar em casa e queriam desintoxicar dos fritos do Natal, isto levou-me depois a criar os workshops, já falo dos workshops. Comidas é que eu como no dia a dia. Eu tento incorporar, eu não tenho uma dieta em que eu penso, vou fazer tipo um almoço 100% nepalês, ou 100% chinês, ou 100% vietnamita, ou 100% não sei o que. Estão a ver, eu não penso assim, mas eu misturo muitas cozinhas do mundo diferentes. Eu acho que o que eu sei menos fazer é cozinha tradicional portuguesa, sinceramente. Mas misturo influências de muitas coisas diferentes, de sítios onde eu estive e onde eu aprendi a cozinhar com as pessoas que lá estão, porque eu sempre fui assim muito de aprender a cozinhar com as pessoas e não sigo receitas, depois de perceber quais são as proporções, os ingredientes, até as propriedades medicinais de certas comidas, a partir daí começo a explorar e a inventar. Então, eu como muitos legumes feitos à maneira asiática, muito rapidamente, para não estragar as vitaminas e as propriedades dos legumes e para eles serem crunchy e fazerem-nos mastigar, que é bom para a digestão, como muito tofu, feito de muitas maneiras diferentes. Incorporo muitos processos culinários do Japão, mesmo em coisas que não são japoneses, como por exemplo fazer coisas com molho de soja, com mirin, com sake, com molho de ostras, etc. Faço muito arroz com furikake, eu tinha apontado isto aqui, que é uma coisa que me costumo esquecer, que são aquelas coisas simplesmente para pôr em cima do arroz, porque eu tenho máquina de arroz, então é super prático. Lembro-me, por exemplo, estou a ler, mergulhando na leitura, penso, epá, eu vou precisar de mais uma hora disto ou meia hora disto, mas já está tarde, ponho o arroz a fazer na máquina e não penso mais nisso. Continuo a fazer as minhas coisas. Quando a máquina faz o piriri do final do arroz, eu simplesmente ponho o arroz numa tigela e ponho furikake por cima e está a andar. Portanto, e depois como uma fruta ou assim. Então, sim, o furikake está sempre em casa. Pickles faço normalmente eu, com estilo japonês, também já falei aqui no canal como é que se faz. E ramen, que é faço em casa. Sushi não tenho feito em casa, nem sashimi não tenho feito em casa, mas quando como também faço em casa. E isto levou-me depois a pensar em fazer workshops. Então, fiz no sábado passado o workshop que correu muito bem, teve muita gente, online, gratuito. Estes workshops que eu faço de comida são online, portanto toda a gente pode entrar e são gratuitos. Normalmente eu faço assim, eu publico com antecipação, mais ou menos com uma semana de antecipação, qual é a lista de ingredientes que vocês devem ter, devem encontrar entretanto. Se for assim uma coisa mais difícil de encontrar, digo dicas de supermercados ou hipermercados ou websites ou isso em que isso existe. Quem quiser comprar os ingredientes compra, quem não quiser não compra, também não é obrigado. Naquele dia, àquela hora, eu faço o workshop. Quem manifestou interesse, eu mando o link para a pessoa entrar na sessão, se fizer pelo Zoom, e depois acompanham. Se quiserem cozinhar ao mesmo tempo que eu, se tiverem os ingredientes já, cozinham ao mesmo tempo que eu. Se não, assistem e depois cozinham quando querem. Portanto, é assim muito, muito simples. Faço muito caril indiano, sobre o que é que ando a comer, faço muito caril. Quando faço caril, eu acho que faço, das vezes que faço caril, faço 90% das vezes caril indiano, que não é caril, mas pronto, dizer caril indiano ou indiano é estúpido, mas pronto. Mas é o caril, vários caris, mais estilo indiano, portanto, picante e com as especiarias todas. Às vezes faço caril estilo japonês, mas não muitas vezes. México, faço muitas coisas do México. México, não aquelas coisas que eu não para que é México.
México e Médio Oriente. Adorei quando estive na Turquia e adorei quando estive no Egito. Em ambos os casos tive a sorte de estar em casa de pessoas e de aprender a cozinhar com elas. Portanto, sim, da Turquia e do Egito foi onde eu recolhi mais influências disso. Na Itália eu também estive na casa das pessoas, mas por acaso não fiquei assim muito. Não sei, se calhar é mais difícil e eu não consigo dominar as técnicas de comida italiana. Mas pronto, é isso que eu ando a fazer. Sobre os workshops, vai haver outro. O primeiro foi montar uma refeição com vários elementos de gastronomia japonesa, em que fiz nasu dengaku, que é berinjela, agedashi, tofu, onigiris com 2 tipos de recheios diferentes e espetadinhas e yakitori. E acho que foi isso que eu fiz. Tudo. Sim. E sopa miso. Sopa com miso. E com dashi, como deve ser. Então, no primeiro workshop foi muito grande e foi muito longo e nem toda a gente ficou até ao fim. O próximo vou só fazer uma coisa, que é ramen, porque andam-me a pedir ramen há muito tempo. Então, o próximo vai ser ramen e vai ser no dia 10 de janeiro. Portanto, eu acho que este vídeo vai para o ar no dia 8. Portanto, se vocês estão a ver este vídeo no dia 8, vite, porque senão não conseguem arranjar os ingredientes a tempo para fazerem no dia 10. Aliás, para fazerem algumas coisas logo no dia 9, porque o ramen exige que algumas coisas sejam feitas no dia anterior, porque eu não vou usar pré-preparados, eu vou fazer mesmo as coisas em casa o máximo possível, vou fazer como os japoneses fazem em casa, basicamente, mas com ingredientes que, sendo japoneses, vocês podem encontrar cá. E então algumas coisas vão ter que, para o ramen, algumas coisas têm que ser preparadas no dia anterior. Portanto, despachem-se. Vejam nos links que estão aqui embaixo se quiserem fazer ramen em casa. E depois ficam também com a instrução. Eu vou fazer a receita tradicional japonesa, que leva carne, mas ficam com a instrução também de como é que se adapta para vegetariano ou até para vegan. Portanto, se quiserem também ficar a saber essas versões de ramen, eu vou falar com isso. A facilidade de fazer estas coisas online e vocês acompanharem na hora é basicamente vocês poderem estar a falar comigo e fazer as perguntas todas que vocês quiserem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo, vou ver e depois respondo. Portanto, mais perguntas, continuando as perguntas. Em 2021 vai voltar a haver Festa do Japão? Esta foi uma das perguntas mais perguntadas de sempre. Estão sempre a perguntar sobre a Festa do Japão. Não sei. Por mim, eu sempre participei na Festa do Japão e trabalhei como voluntária para a organização da Festa do Japão e por mim estou disponível para isso. Mas é assim, a palavra final é essencialmente da Embaixada do Japão em Portugal e eventualmente da Câmara Municipal de Lisboa, se facilitar ou não as condições para a Embaixada do Japão em Portugal como entidade oficial da organização, apesar de depois na prática sem os voluntários aquilo não ser possível, mas pronto. Mas depende tudo da Embaixada do Japão em Portugal. E em grande parte, isso também depende da Câmara Municipal de Lisboa, porque a Festa do Japão costuma ser a Festa do Japão em Lisboa. Da minha parte, eu estou disponível para participar, seja a Festa do Japão em Lisboa ou em qualquer lugar. Aliás, como já fiz, tipo, mini Festa do Japão noutro sítio. Partindo do princípio que se podem fazer eventos em segurança, que é outra coisa que a gente ainda não sabe, né? Pronto. Viagens ao Japão este ano. Portanto, viagens ao Japão no sentido em visitas culturais de estudo ao Japão, como aquelas que eu faço. Que eu crio o programa e acompanho as pessoas. Aquelas em que eu acompanho, em princípio, só vou fazer a partir do outono. Eu ainda estou para ver se é possível fazer no verão ou não, porque eu ainda não sei, não tenho luz verde do Japão para trabalhar no sentido de levar estrangeiros ao Japão. O Japão ainda está com as fronteiras encerradas para turismo internacional. Portugal foi um dos primeiros países a entrar na lista de ban, não é? Países proibidos de entrar, nacionalidades proibidas de entrar no Japão como visitantes, como turistas, e portanto não posso recomendar a ninguém com seriedade dizer-lhes vocês podem fazer as visitas ao Japão habituais, anuais, que são no verão. Porquê? Porque o Japão disse que vai revogar essa proibição e, portanto, vai voltar a permitir a entrada de cidadãos estrangeiros com a categoria de visto turista ou visitante temporário a partir de abril. Disse isso, ok. Isso foi o comunicado oficial do governo do Japão. Mas depois não disse exatamente como, nem disse que nacionalidades, nem disse por que ordem, nem disse passam todos a poder entrar em abril. Não disse isso. Também não disse passam progressivamente a entrar em abril
E se calhar já não há proibições em agosto. Não, não disse. Portanto, não esclareceu como é que isto vai fazer. É por isso que é importante não seguirem só as headlines e depois verem as miudezas das notícias. Então é assim, em princípio, o governo do Japão declarou que, em princípio, estaria interessado em voltar a permitir a entrada de visitantes estrangeiros como turistas a partir de abril deste ano. Mas ainda não tomou decisões. E, para todos os efeitos, ainda é proibido entrar no Japão, nessa categoria. Portanto, qualquer pessoa que seja estrangeiro, não japonês, e que não tenha visto de residência permanente, e não tenha, eu acho que é protocolo de estudante, e de 160 e tal nacionalidades, que isso está publicado no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão e da Imigração do Japão, está publicado, podem aceder à informação. Essas pessoas não podem mesmo entrar no Japão. A questão não é com um teste de Covid, sem teste de Covid, fazendo isolamento, não podem, não entram. Portanto, até termos a informação concreta de que podem entrar, não vos posso dizer quando é que vocês podem entrar. Eu, pessoalmente, aponto para que seja possível, é a minha opinião pessoal, com base na maneira como as instituições funcionam, aponto que seja possível voltar a partir do verão, depois da realização dos Jogos Olímpicos. Eu acho que estes Jogos Olímpicos não vão ser exatamente como estavam pensados para serem em 2020. A organização dos Jogos Olímpicos não está encaminhada no sentido de fazer os Jogos Olímpicos como se o Covid não existisse. Não, não é isso que se passa no Japão, portanto, vão ser os Jogos Olímpicos bastante diferentes. E, portanto, viagens normais ao Japão, em que nós podemos fazer o que é costume, portanto, ir fazer os workshops, ir à casa das pessoas, visitar os monumentos, fazer as caminhadas na rua, etc. Esse tipo de atividades, eu acho que, na melhor das hipóteses, outono de 2021. Para quem quer ir ao Japão ver, por exemplo, as sakuras, cerejeiras em flor, em abril deste ano, não, extremamente improvável que isso aconteça, e mesmo que tecnicamente seja possível, se forem de uma nacionalidade que permitam entrar no Japão como turista a tempo de ver as cerejeiras em flor, mesmo que tecnicamente seja possível, vejam realmente as condições de saúde e de segurança que têm e também as condições eventualmente de quarentenas à chegada e coisas assim. Estejam up to date, que isto está sempre a ser atualizado. Outra pergunta, ou melhor, outro conjunto de perguntas, várias perguntas diferentes, no sentido em como é que está o Japão de Covid, ou como é que o Japão está a lidar com Covid, ou o que é o modelo japonês de lidar com Covid, ou coisas assim. Basicamente, eu vou-vos só dizer isto, porque não quero tornar este vídeo só um vídeo sobre o Japão e Covid, mas dava para fazer um vídeo inteiro, isso dava, sem dúvida. Assim, o Japão tinha números relativamente baixos, e comparado com a Europa tem números relativamente baixos, mas há a questão de como é que esses números são encontrados. Basicamente, quando houve o Go to Travel, que foi uma iniciativa do governo do Japão para potenciar o turismo interno, dando basicamente vouchers para as pessoas utilizarem em serviços de hotelaria e turismo e não sei o quê, o Go to Travel acabou por ser 2 tiros nos pés, porque criou bastantes focos de infecção em zonas onde não havia assim tanta gente, em zonas mais, por exemplo, em Hokkaido. O foco de Hokkaido foi provado que foi por causa da movimentação de pessoas em decorrer do Go to Travel. Então, agora eles estão a reagir ao efeito do Go to Travel e depois do Go to Eat, e também do facto de ser inverno e as pessoas estarem mais fechadas, em ambientes fechados, e agora não está assim como estavam à espera que estivesse, e portanto a minha opinião é que vamos aguardar pela vacinação e pela maneira como a vacinação decorre, tanto no Japão como nos outros países, porque acho que do feedback que eu tenho das pessoas que estão no Japão, que vivem no Japão, a maneira como o Japão está a lidar com o Covid não é particularmente positiva, mesmo que os casos aparentemente a nível estatístico e numérico não sejam tão graves como aqueles, não sejam tantos e não sejam situações tão graves como aquelas que se estão a registar nos países europeus, muito menos comparável aos Estados Unidos. Mas, em Portugal, como podemos viver uma experiência de cultura japonesa, ou a ter a experiência de cultura japonesa, ou ter contacto com
comunidade japonesa. Também é o tipo de coisa que me perguntaram bastante este ano. Eu acho que isso foi mais em... Sim, a maior parte das perguntas veio, por exemplo, em comentários aos vídeos no YouTube, em que eu entrevistei algumas pessoas, ou dos meus artigos noutras páginas. Portanto, isto é um bocado redundante, mas é assim, eu já disse várias vezes, eu acho que em Portugal, a minha definição do que é uma comunidade, eu acho que em Portugal não existe uma comunidade japonesa. Os japoneses que são residentes em Portugal são pessoas, senhoras de si próprios, individuais. Alguns escolhem estar mais em contacto com outros japoneses que também residem em Portugal, por afinidade que tenham, eventualmente, personalidade e experiência de vida, mas outros não. Então, Portugal não é um daqueles países onde existe uma comunidade de japoneses significativa. Se vocês dissessem, por exemplo, São Paulo, Brasil, claro que sim, São Paulo tem a liberdade, não é? São Paulo, vocês têm um mini Japão lá. E aí há uma comunidade japonesa, há um sítio, há uma zona da cidade marcada de tradição de comunidade japonesa e também há realmente uma comunidade japonesa. Em Portugal não é assim tão significativo. Portanto, eu não sei exatamente o que é que as pessoas estão à espera ou querem quando dizem que querem ter contacto com a comunidade japonesa em Portugal. Se calhar o modelo que eles têm em mente é o modelo que acontece até em França, até no Reino Unido isso existe, mas não propriamente em Portugal. Dito isto, se vocês querem aprender mais sobre o Japão e a cultura japonesa, é possível fazerem-no em Portugal. Existem vários professores que ensinam língua japonesa, sejam eles japoneses ou portugueses. Tenho alguns referenciados na página do Projeto Cultural, outros deram entrevistas aqui para o meu canal de YouTube e outros ainda vão dar mais entrevistas para o canal de YouTube que estão apalavradas para ser feitas. Se quiserem saber mais sobre, por exemplo, cerimónia do chá, há japoneses residentes em Portugal que fazem cerimónia do chá, existe uma particular produção, não vou pôr aqui marcas, mas existe uma particular produção de chá em Portugal que é feita com supervisão e apoio e consultoria de produtores de chá do Japão, e eles próprios também organizam as suas cerimónias do chá. Existe a possibilidade de vocês comprarem livros em língua japonesa, online, e também, também tenho aqui no canal vídeos de entrevistas sobre quem é que em Portugal traz livros japoneses para Portugal. Existem algumas lojas, alguns pequenos comércios locais dedicados a produtos japoneses que organizam encontros, workshops, discussões, mesmo que sejam online, mesmo que sejam virtuais agora, no sentido em vocês ficarem próximos de outras pessoas que têm interesses semelhantes aos vossos. Isso sim é possível. Agora, coisa como, onde está a comunidade japonesa? Quero contactar, como se fossem quase, perdoem-me uma comparação, mas animais num zoo. É que eu recebo muitas dessas perguntas. Essa é uma das coisas que eu digo que é uma pergunta um bocado parvinha. Nenhuma comunidade estrangeira é tipo animais num zoo. Portanto, não tratem as pessoas assim, por favor. Mais, acho que já é a última pergunta. É sobre as preferências da sondagem do canal. Não é uma pergunta, é sobre as preferências. Então, uma das coisas que eu coloquei, aliás, vocês podem escolher o que é que eu vou falar a seguir. Se calhar é uma coisa que alguns de vocês ainda não se perceberam. Uma das coisas que eu criei também em modelo de sondagem foi uma série de temáticas possíveis para a próxima série de vídeos no YouTube. E acabou por ganhar, em termos numéricos de votação, a temática de temas de segurança, perigo, avisos, alertas, coisas perigosas ou coisas do Japão, não é? Da sociedade japonesa, do Japão como país, fundamentadas em história, em notícias, em casos reais, coisas que as pessoas têm que estar alerta ou devem saber. E que podem eventualmente ser até um bocadinho mais controversas, ou um bocadinho menos facilmente compreensíveis. Então, é um desafio muito grande para mim falar de coisas que são aquelas coisas que ninguém mais fala no YouTube ou na internet em geral e não falam por motivo muito simples, não dá audiência. Não dá audiência, não gera amor, carinho, não gera elogios, antes pelo contrário, muitas vezes faz as pessoas que estão a ouvir sentirem que lhes estamos a dizer coisas muito negativas sobre uma coisa que para elas é uma paixão grande ou um interesse muito intenso e um interesse quase escapista,
Porque o Japão, para muita gente, o Japão, a sociedade japonesa, a cultura japonesa, a história do Japão, para muita gente é um ideal. E é um ideal que muita gente não permite que seja cutucado por qualquer tipo de questão ou de sentido crítico. E então, quando eu falo isto, nem é preciso ser na internet, às vezes é pessoalmente a uma pessoa só. Quando eu falo de alguma coisa mais controversa, de alguma coisa que necessita de ser analisada para não ser super simplificado, ao ponto quase de fetichizar o Japão, às vezes as pessoas reagem com antagonismo, com negação ou mesmo com hostilidade, porque encaram a complexificação da realidade com base no que é real, encaram isso como um ataque pessoal. Encaram isso como, então, mas estás a dizer mal do Japão porquê? Quando, sim, dizem muitas vezes esse comentário, quando o que eu estou a fazer não é dizer mal do Japão, o que eu estou a fazer é, a realidade é assim, existe este outro lado da moeda, olha que tal e tal, estão a ver? Então, sempre que eu falo de algum assunto que apresenta o Japão como algo mais complexo, na minha opinião pessoal, mais interessante, mas pronto, mas mais complexo, ou com um lado B, digamos assim, um lado lunar do Japão, sempre que eu falo disso, isso não atrai simpatia, isso não atrai normalmente comentários positivos, isso atrai a alguma consternação ou negação ou até backlash, não é? Quase um exercício vingativo. Então é por isso que não há, é por isso que mesmo os melhores youtubers que estão no Japão há anos não abordam esse tipo de assuntos, até porque os canais podem ser atacados e podem ser mandados encerrar por pessoas que se queixam, porque há canais de YouTube que são encerrados porque as pessoas se organizam para odiar os youtubers e arranjam maneiras de encerrar os canais deles. Então, acho que vai ser um desafio para mim navegar nessas águas perigosas, mas por outro lado, também acho que é o meu dever, porque o meu canal é um canal não monetarizado. Toda a gente sabe que quem tem menos do que 1000 subscritores nem sequer tem a opção do seu canal ter rendimento. Mas mesmo que tenha, o meu canal é não monetarizado e o que eu estou aqui é para dar informação às pessoas. É um canal de educação, de formação. E portanto eu acho que tenho o dever de. E para mais, isso foi o mais votado pelas pessoas na minha sondagem. Portanto, tem que ser fiel ao princípio da sondagem e tem que ser fiel ao princípio de porque é que eu criei este canal. Então, já este mês vou colocar, porque já estão feitos no ar, os primeiros 2 vídeos da série a qual eu chamei O Japão em Segurança, que me pareceu que era um título suficientemente amplo para depois encaixar lá dentro várias coisas diferentes. O Japão em Segurança vai incluir, nomeadamente nestes 2 primeiros vídeos que já estão feitos, uma coisa que eu vou pôr no ar, porque eu acho que vai ser útil mais tarde também, que é sobre a segurança concreta em situações de catástrofe natural e perigo. E, portanto, vou falar de tufões, vou falar de tsunamis, vou falar de coisas, o que é que são, quando é que acontecem, o que é que se faz, como é que se preparam, como é que reagem, como é que resolvem ou não resolvem, o que não fazer, etc. Vou falar de coisas assim que também acho que é útil existir no canal, até para, eventualmente, se alguém estiver realmente nessa situação e precisar de uma direção no imediato, saber o que é que está a passar. Vou falar da segurança do ponto de vista mais de segurança na rua ou segurança em certas situações, de visita, de turismo, de trabalho, de ser estudante, de ser estrangeiro residente, manter-se em segurança, escapar a certos tipos de perigos que são mais frequentes com os estrangeiros, os estudantes ou os visitantes, mas também acontecem com os próprios japoneses, vou falar dessa parte da segurança, e depois vou falar de coisas de análise social também, à medida que for desenvolvendo os meus temas para o meu curso. Portanto, vai ser uma série que se calhar vai exigir da parte de vocês um bocadinho mais de estômago a digerir, mas que eu espero que seja, que proporcione discussões saudáveis, mais do que andar aqui a tentar destruir os sonhos das pessoas, obviamente tenho mais que fazer do que andar a destruir os sonhos das pessoas, é proporcionar reflexões saudáveis. E não são ataques nenhuns ao Japão ou à cultura japonesa, são reflexões, e são reflexões fundamentadas, por isso é que eu posso partilhar. Porque até em grupos de Facebook, é curioso que até em grupos de Facebook acontece, sei lá, por exemplo, há uma notícia qualquer
Geralmente, infelizmente, é por coisas muito trágicas. Há uma notícia qualquer de uma celebridade japonesa que cometeu um determinado ato que termina a sua vida e as pessoas comentam. E quando alguém tenta explicar-lhes que é um fenómeno social que tem raízes, que tem um desenvolvimento histórico, que não acontece por dar cá aquela palha, aliás, que tem várias linhas de explicação dentro daquilo que é o Japão contemporâneo, aparece sempre alguém, seja japonês ou não, a dizer é cultural, ponto. Tipo, é cultural, não se pode compreender e alguém estar a tentar explicar é estar a ser, ou alguém estar a contribuir para a discussão, é estar a ser paternalista, ou inclusivamente racista, ou etc. É importante desmistificar a ideia de que os estudos japoneses são exclusivamente para pessoas nativas japonesas. Os estudos japoneses são para qualquer cientista social que se interesse por estudos japoneses, de qualquer nacionalidade, género, sexo, orientação, país, inclinação, preferências gastronómicas, etc. Tal como os estudos portugueses. Um esquimó pode querer fazer estudos portugueses, ok? Portanto, não sei porque que na internet há social warriors de só os japoneses é que podem falar do Japão. Não. Tal como qualquer pessoa que queira seriamente fazer estudos portugueses, também pode fazer estudos portugueses. Eu, como portuguesa, não vou dizer a alguém que tenha, sei lá, cidadania do Quénia, que tu não podes falar de Portugal. Porquê que não pode falar de Portugal? Claro que pode. Se estudou a língua, a história, a sociedade portuguesa mais do que eu, que sou portuguesa, claro que pode falar de Portugal. Se calhar até alguma coisa interessante para dizer com o qual eu posso aprender. Mas pronto, mas a internet está cheia de social warriors e os grupos de Facebook excluem sistematicamente as pessoas. Por exemplo, este professor, o Luigi, um professor universitário que escreveu livros, no plural, muitos ensaios e muitos artigos e muita coisa, foi excluído de grupos do Facebook e chamado de racista quando estava a fazer análise de notícias de coisas que se estão a passar na sociedade japonesa. Portanto, ele estava a fazer a benesse de partilhar com as pessoas o seu conhecimento e as pessoas chamaram-lhe nomes e excluíram-no de um grupo. Portanto, não tem nada a ver com a credibilidade da pessoa que está a falar. Tem a ver com a maneira selvagem como a internet funciona. E eu acho que nós reagirmos à maneira selvagem como a internet funciona, retraindo-nos e pensando, não vou pôr lá fora estas coisas, é jogarmos o jogo com a tática errada. Então, eu vou fazer uma de dar o peito às balas e pôr aí fora alguns vídeos mais challenging. Pronto, em janeiro vai ser assim. E depois logo vamos ver. Não me façam mal, por favor. Pronto, e este vídeo já cumpri todos os tópicos, mas quero saber o que é que vocês querem que eu faça a seguir. Tirando esta nova série em janeiro, ainda tenho mais coisas que posso continuar a fazer. Posso continuar a fazer a série das coisas que não pode perder. Já fiz experiências que não pode perder. Várias. Estou a pensar se vou fazer tipo gastronomia que não pode perder. Acho que esse também é um dos muito pedidos. Pronto, não sei. Série dos vídeos das coisas que não pode perder. O que é que vocês querem mais, para além dos que já são feitos? Série de temas controversos, tabus, questionáveis do Japão em segurança. O que é que vocês querem mais? E, sobretudo, leituras. O que é que vocês andam a ler? E séries, o que é que vocês andam a ver? Escrevam nos comentários, porque ajudam o canal quando escrevem nos comentários. Mais até do subscrever, partilhar os vídeos e escrever nos comentários ajuda. Pronto, fiquem bem e até o próximo vídeo. Uma grande beijoca para todos.